Parece que a dificuldade de nossos irmãos não adventistas está mais em relação ao cristianismo e ao Novo Testamento, ou seja, o sábado ainda estaria em vigor na dispensação cristã? Para responder a isto, o primeiro texto que apresentam contra a validade do sábado é Colossenses capítulo 2, verso 16. Ele diz o seguinte: Portanto, ninguém vos julgue por questões de comida e de bebida, ou a respeito de festas anuais ou de sábados, que são apenas sombras de coisas que haviam de vir, mas a realidade é o corpo de Cristo. Colossenses capítulo 2, verso 16. Nós adventistas entendemos que esses sábados mencionados por Paulo como sombra daquilo que estaria por vir, não se referem ao sábado semanal ordenado nos 10 mandamentos, mas aos sábados cerimoniais ordenados na lei de Moisés, o que é diferente. A lei de Moisés, para que você saiba, era uma prefiguração cerimonial do Messias que estava por vir. E quando o Messias veio, alguns mandamentos perderam a sua função ou foram trocados por outras cerimônias. Por exemplo, a circuncisão hoje é substituída pelo batismo e o sacrifício de cordeiros pela Santa Ceia e assim por diante. Mas, se eu ficar apenas aqui, vão dizer que eu estou dando uma explicação adventista demais para a passagem de Colossenses. Então eu vou deixar que autores não adventistas a expliquem para você. Albert Barnes, clássico teólogo e comentarista presbiteriano, escreveu o seguinte sobre esse texto: Não existe nenhuma evidência de que nesta passagem de Colossenses 2,16, Paulo estivesse ensinando que não temos a obrigação de observar um tempo sagrado. Não temos razões para crer que ele pretendesse ensinar que um dos 10 mandamentos tivesse cessado sua obrigatoriedade para o ser humano. Ele tinha seus olhos sobre a lei cerimonial e não a lei moral ou os 10 mandamentos. Nenhuma parte dos 10 mandamentos pode ser chamada de sombra das coisas por vir. Estes mandamentos são de aplicação perpétua e universal. David Brown, da Igreja Livre da Escócia, Robert Jameson, que foi pároco da Igreja de St. Paul em Glasgow, e o reverendo A.R. Fawcett, da Aliança Evangélica, também produziram um comentário clássico, até hoje usado por muitos pregadores, no qual concluíram que... Em Colossenses capítulo 2, verso 16, sábados e não os sábados referem-se ao dia da expiação e à festa dos tabernáculos que tiveram seu fim juntamente com os serviços judaicos aos quais eles pertenciam. Já o sábado semanal, este repousa sobre a base permanente, tendo sido instituído no paraíso em comemoração ao término da criação em 6 dias. Mais um. Adam Clarke, renomado teólogo da Igreja Metodista, também concluiu o seguinte sobre essa passagem bíblica: Não há nenhuma indicação aqui de que o sábado foi posto de lado ou que sua função moral estaria suspensa pela introdução do cristianismo. Eu já demonstrei em outros lugares que a lembrança do dia de sábado, para guardá-lo como santo, é um mandamento de obrigação perpétua e nunca poderá ser superado por qualquer término final de tempo. E para não ficar apenas com textos clássicos, mas citar pelo menos um comentarista atual, deixe-me dar, por exemplo, o professor Clinton Arnold, presidente da renomada Evangelical Theological Society e uma das maiores autoridades em Novo Testamento da atualidade. Ele sugere que a referência de Paulo em Colossenses não é à prática judaica de guardar o sábado, mas sim a um sincretismo feito por cristãos entre judaísmo e paganismo greco-romano. A passagem de Colossenses, portanto, não serve de base para dizer que não devemos guardar o sábado. O texto que recebi ainda afirma o seguinte: O primeiro dia da semana judaica, posterior ao sábado, quando Cristo ressuscitou, tornou-se o dia de culto dos cristãos, ou o dia do Senhor. No ano de 57, 58, por exemplo, em Troade, na Ásia Menor, os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana, conforme Atos 27, para celebrar a Eucaristia. Em 1 Coríntios 16, 2, São Paulo recomenda aos fiéis a coleta em favor dos pobres no primeiro dia da semana, o que supõe uma assembleia religiosa realizada naquele dia. Pois bem, vamos então analisar esses textos. Em primeiro lugar, nenhum deles, ou em nenhum momento, a Bíblia diz que o primeiro dia da semana tornou-se o dia oficial de culto dos cristãos. Pelo contrário,
Veja isso. O Evangelho de Lucas, escrito quase 30 anos após a ressurreição de Jesus Cristo, diz que os discípulos descansaram no sábado segundo o mandamento. Lucas 23, verso 56. Ora, fica completamente sem sentido Lucas escrever isto se a igreja já não guardava mais o sábado naquele tempo. Ainda que ele estivesse dando apenas uma informação histórica, deveria apresentar uma nota do tipo: naquele tempo ainda guardavam o sábado, ou mas hoje nós guardamos o domingo, etc. Tal nota, porém, não existe no Evangelho de Lucas. Quando a igreja parou de circuncidar os membros, contrariando a prática judaica, houve um grande debate registrado no livro de Atos. É muito estranho, então, que ela também tenha parado de guardar o sábado e nenhum autor do Novo Testamento tenha sequer mencionado isto explicitamente. Jesus também deu um conselho para os discípulos que ficaria sem sentido se eles não mais guardassem o sábado. Ao falar da destruição de Jerusalém ocorrida no ano 70, ele advertiu: orai para que vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Mateus capítulo 24, verso 20. Novamente, fica sem sentido esse conselho de Jesus, uma vez que a igreja, na época da destruição de Jerusalém, conforme a interpretação dos evangélicos, já não estaria mais guardando o sábado. Por que então Jesus disse: orai para que vossa fuga não se dê no sábado? Mas vamos analisar os textos que foram citados, afirmando que a igreja cristã apostólica se reunia no domingo e não mais no sábado. O autor do documento fala que está dando apenas alguns exemplos, mas, na verdade, não há tantos textos assim. Existem, na verdade, apenas 8 passagens no Novo Testamento que falam do primeiro dia da semana, e nenhuma delas o chama de domingo ou dia do Senhor. 5 dessas passagens referem-se à ressurreição de Jesus. São elas: Mateus capítulo 28, verso 1, Marcos 16, verso 2, Marcos 16, verso 9, Lucas 24, verso 1 e João 20, verso 1. Se você as ler atentamente, verá que todas se resumem a dizer que Jesus ressuscitou no domingo, mas nenhuma diz para guardar o domingo. Elas estão apenas contando uma história, e as mulheres mencionadas nessas passagens são as mesmas incluídas no grupo mencionado por Lucas como guardando o sábado conforme o mandamento. Lembra do texto que lemos? A passagem de João, capítulo 20, verso 1, diz que os discípulos estavam no primeiro dia da semana em casa com as portas trancadas, mas não porque estavam adorando a Deus naquele dia, não. Eles estavam trancados ali por medo dos judeus, não porque estivessem guardando aquele dia. As demais passagens, 3 na verdade, seriam Atos 20, versos 7 a 8, Atos 20, 19 e 1 Coríntios 16, verso 2. Estes textos também não dizem que eles estavam guardando o domingo. As passagens que aparecem no livro de Atos também não são indicativo claro de que eles estivessem celebrando a Eucaristia. O texto se limita a dizer que eles se reuniram para partir o pão. A expressão partir o pão, klassai arton em grego, pode muitas vezes ter o simples sentido de fazer uma refeição comunitária. E quem conclui isto que eu acabei de dizer foi o teólogo não adventista Clifford Dogmore, ferrenho observador do domingo. Veja o que ele mesmo concluiu. Não há menção de taça, nem mesmo de quaisquer orações ou cânticos. O discurso de Paulo não se segue à leitura da Escritura. Além de Clifford, vários outros comentaristas bíblicos não adventistas e guardadores do domingo também dizem a mesma coisa. São autores como Augustus Neander, Charles Ellicott, que afirmam que ali não há uma referência em Atos de celebração de Eucaristia. Até o livro Do Sábado para o Dia do Senhor, editado por D.A. Carson, em defesa da guarda do domingo, também admite que é inconcluso afirmar que aquela reunião era uma reunião litúrgica para celebrar a ceia do Senhor no domingo. O livro diz que não podemos pegar esta passagem para afirmar isto. Agora veja o contrário. Em várias passagens de Atos, temos Paulo se reunindo com os irmãos no sábado. Você pode ver isso em Atos capítulo 13, versos 14, verso 42, verso 44, Atos 16, 13, etc. Aliás, esta última passagem de Atos 16, verso 13, é tremendamente relevante, sabe por quê? É que comumente se diz que Paulo se reunia aos sábados apenas para ganhar os judeus,
Mas este texto o mostra sozinho, com 1 ou 2 discípulos e no sábado buscando um lugar de refúgio fora da cidade de Filipos, um lugar junto a um rio onde poderiam fazer um culto, certamente um culto sabático.